Paz e graça seja na vida de todos. Hoje, prosseguindo no nosso estudo, no livro de Êxodo, capítulo 27, nós vamos ver o altar do holocausto e vamos focar também no óleo para o candelabro. As instruções continuam instruções bem detalhadas, bem precisas e complexas. Vamos ver aqui como deveria ser o altar do holocausto que ficava no pátio. Assim que se chegava na área do tabernáculo, a primeira coisa que se via era o altar do holocausto. Isso é importante aqui para a nossa aplicação. Faça um altar de madeira de acácia. Será quadrado, com 2,25 metros de largura e 1,35 metros de altura. Faça uma ponta em forma de chifre em cada um dos 4 cantos, formando uma só peça com o altar, que será revestido de bronze. Faça de bronze todos os seus utensílios e recipientes para recolher cinzas, as pás, as bacias de aspersão, os garfos para a carne e os braseiros. Faça também para ele uma grelha de bronze em forma de rede e uma argola de bronze em cada um dos seus 4 cantos de grelha. Coloque-a abaixo da beirada do altar, de maneira que fique à meia altura do altar. Faça varas de madeira de acácia para o altar e revista-as de bronze. Estas varas serão colocadas nas argolas dos 2 lados do altar. Quando este for carregado, faça o altar oco e de tábuas, conforme lhe foi mostrado no monte. Então, esse altar, com medidas precisas, feita de madeira e detalhes em bronze, aqui nesta área, nesse ambiente, já foi usado a madeira de acácia e o bronze. Esse altar, como eu disse, era a primeira visão, o que em primeiro lugar se via quando se dirigia ao tabernáculo. Ele era para o sacrifício dos animais e ao lado ficava a bacia. Depois nós vamos ver a respeito da bacia. Mas a perfeição que nós já observamos aqui é incrível. O tabernáculo, ele só tinha uma porta. Não tinha como entrar por outro lado, pelo fundo ou pelo lado. Era uma porta de entrada e a saída era também por aquela mesma porta. E não se chegava ao santo lugar sem passar pelo altar do sacrifício. E não se chegava ao santíssimo lugar sem passar pela única entrada que dava ao pátio do altar do sacrifício, depois o santo lugar, para depois passar pelo véu, né, que separava o santíssimo lugar. Então essa era a ordem. Não tinha como chegar sem passar por essa ordem. E aqui nós também vamos perceber que quem entrava no santo lugar ou no santíssimo lugar era sacerdotes, sumo sacerdote, que representava o povo que levava o seu sacrifício, o sangue colhido ali daquele animal. Não tinha como se achegar a Deus.
como nós falamos ontem, uma palavra maravilhosa, que o véu do templo foi rasgado, agora nós podemos nos achegar a Deus. E nós hoje não precisamos mais desse sacerdote, de uma pessoa que vai sacrificar por nós. Hoje nós temos o sumo sacerdote, Jesus Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Portanto, se alguém procura outro mediador, procura outro sacerdote, ele não vai chegar à presença de Deus, porque a única maneira, o único caminho que também encontramos em João capítulo 14, versículo 6, Jesus disse: eu sou o caminho é Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Focando aqui no caminho, Jesus diz: eu sou o caminho e ninguém chega ao Pai a não ser pelo caminho. E o caminho é Jesus. Ninguém chega ao Pai. Esse altar também tem uma outra curiosidade, um aprendizado a respeito dele, porque ele servia de refúgio para alguém que estivesse fugindo porque matou alguém. Nós vimos isso, nós encontramos isso em Êxodo 21, 14, que a pessoa poderia chegar e se apegar ali naqueles chifres, nas pontas do altar, e se ela era inocente, ela era poupada, ela não era morta. Isso aconteceu em 1 Reis, capítulo 1, versículo 50, quando Salomão toma posse depois do rei Davi, e um dos súditos de Davi, Adonias, ele estava jurado de morte, e ele vai até esse altar e se agarra às pontas do altar. E Salomão ouve e diz que se ele for justo, que ele não morreria e ele tem uma outra chance. Outros se agarraram à ponta desse altar, de acordo com a história aí no Antigo Testamento, e mesmo assim foram mortos porque não foram encontrados inocência neles. Então tinha esse costume, tinha essa lei. Encontramos ela em Êxodo 21, 14, e encontramos algumas situações de algumas pessoas fugindo para não ser morta e agarrando a ponta desse altar. Esse altar para nós é a cruz de Jesus Cristo. Não chegamos a Deus sem passar por esse altar. É impossível. Não existe como. Somente através da cruz, esse altar de sacrifício, é que nós podemos chegar a Deus. É a mesma ordem para se chegar à presença de Deus aqui no tabernáculo, passando primeiramente pelo altar do sacrifício. A mesma coisa, para chegar a Deus, ninguém chega a Deus, a não ser por esse caminho. E esse caminho que passa pela cruz. E essa cruz, para a alegria do nosso coração, ela está vazia, porque Jesus venceu a morte. Ele foi tirado daquela cruz. Por isso nós não aceitamos uma cruz com Jesus morto pregado nela. Não! A obra foi completa porque ele morreu e ele ressuscitou ao terceiro dia. E ele está sentado à destra de Deus. E à destra de Deus, ele também é um advogado para as nossas vidas, né? Então, não se chega a Deus a não ser por esse altar,
esse altar para nós hoje é a cruz de Jesus. Depois nós temos aqui o pátio, que era uma área de 45 metros de comprimento, com colunas, né, cortinas também. Essa é a área onde as pessoas podiam chegar, levar o seu sacrifício. Ali o povo podia entrar de forma, é claro, organizada, porque era cerca de 2 milhões a 3 milhões de pessoas. Então era de uma forma organizada, levavam o seu animal e esse animal era sacrificado neste altar. Nós vamos agora para o versículo 20, o óleo para o candelabro. Ordene aos israelitas que lhe tragam azeite puro de oliva batido para iluminação, para que as lâmpadas fiquem sempre acesas. As lâmpadas fiquem sempre acesas. Na tenda do encontro, do lado de fora do véu, que se encontra diante das tábuas da aliança, Arão e seus filhos manterão acesas as lâmpadas diante do Senhor do entardecer até de manhã. Este será um decreto perpétuo entre os israelitas, geração após geração. O azeite na Bíblia Sagrada simboliza o Espírito Santo de Deus. Aquele que passa pelo altar do sacrifício, a cruz de Cristo, que aceita o seu sacrifício, que aceita Jesus como Senhor da sua vida, que aceita-o como o caminho, como a verdade, como a vida, ele recebe o azeite, o Espírito Santo de Deus, que é essa luz que brilha dentro de nós, que faz com que esteja acesa para nós 24 horas por dia. Esse azeite que deveria ser levado, aqui diz que era um azeite de puro, azeite de oliva puro, batido para iluminação. O Espírito Santo, como a própria palavra diz, ele é santo. Há toda pureza na pessoa do Espírito Santo, na pessoa de Deus, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus. Há pureza. E ele habita na vida daquele que recebe Jesus Cristo como Salvador da sua vida. E a palavra sobre o candelabro é que não deveria ser apagada. Assim é a vida do cristão. Assim nós devemos estar buscando o Senhor todos os dias, buscando a santidade, ser lavado pela palavra de Deus todos os dias, aperfeiçoados dia após dia. E isso só é possível na presença do Santo Espírito de Deus. Essa lâmpada nas nossas vidas que precisa estar acesa 24 horas por dia. Eu não me despeço do Espírito Santo quando eu durmo. Eu não me despeço do Espírito Santo se sair para caminhar, se sair para uma festa, se sair para trabalhar, se sair para a escola. Eu não me despeço do Espírito Santo. Ele está aceso, ele deve estar aceso dentro de mim, onde quer que eu esteja, a qualquer hora. E quando eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida, é tão interessante, porque
Se houver um acidente, porque na vida do cristão, pecado é para ser acidente e não algo corriqueiro, é para ser acidente. Quando isso acontece, porque a palavra de Deus diz, olha, eu digo para você que não peque, mas se pecar, temos um advogado junto de Deus e ele intercede por nós. Mas quando aquele que tem o Espírito Santo habitando, fazendo morada no coração, e ele tem um acidente, ele peca, na hora nós sentimos aquela dor, nós sentimos aquele incômodo e nós sabemos, pequei, errei. Então eu devo me voltar a Deus, consertar. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É a carta de João escrita para cristãos. Então está falando para cristãos, se você pecar, peça perdão, conserte. Isso porque nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, na nossa vida, e essa luz estando sempre acesa, nós teremos essa comunhão, esse lavar da palavra de Deus na nossa vida e sempre procurando estar limpo, consertando, pedindo misericórdia e perdão a Deus pelos nossos pecados. Amém? Fica essa palavra para sua meditação, em nome de Jesus.